Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria estar voltando aqui com a minha página no Instagram, né? Após algum tempo sem movimentá-la, mas na realidade é porque eu estava com novos projetos, né? Agora eu sou professor de um ensino técnico aqui na cidade, então tive que deixar a página de lado um pouco até para que eu colhesse alguns estudos, né? Começasse a reinventar e a evoluir, né, por um processo de evolução. Qual que é a minha ideia a partir de agora, né? A gente, desde o ano passado, né, não só, no meu caso eu, né, comecei a voltar meus olhos, né, para uma modalidade diferente de investimento, né, que seriam os investimentos em criptoativos, certo? Então, realmente é uma evolução para mim, né? Tanto para mim quanto para minha página, que eu vou tentar começar a movimentar ela novamente, mais voltada para esse tipo de conteúdo. Bom, por que, né? Sair essa estrutura que eu estava de falar de investimentos tradicionais, né? Ações, investimento de renda fixa, educação financeira, etc. Para que vocês entendam, a gente quando busca um investimento, né? Um dos principais motivos de investir é a gente conseguir ter rentabilidade em cima do nosso valor, né, do nosso capital, e a gente ainda conseguir fugir dessa forma, né, fugir da inflação, né, que é a desvalorização do nosso dinheiro, né, que hoje no Brasil a gente fala de real, né. Então, a gente conseguir escapar dessa desvalorização monetária que a gente tem ano após ano, dia após dia, e os últimos acontecimentos, eles nos dão uma maior ênfase, né, nesses tempos agora, onde a gente tem uma grande alta no valor da gasolina, altas em sequência nas carnes e etc, né, por conta, dizem, né, é por conta dessa guerra na Ucrânia, mas a gente sabe, né, se a gente estudar um pouco, a gente sabe que não é bem assim, né, a gente veio passando por um momento aí de pandemia, de crise financeira e etc. Então, é o conglomerado de situações que nos trazem a essa inflação, não só aqui no Brasil, tá? Mas no mundo todo. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de criptoativos, né, em especial o Bitcoin, a gente está falando de uma válvula, sim, uma válvula de escape da inflação, tá? Uma proteção da inflação. Há muito tempo a comunidade do Bitcoin ela vem falando sobre isso, né? Porém, órgãos governamentais, bancos centrais e etc., visando a não compreensão, né, desse mercado, né, nos anos anteriores, a gente sabia que eles tinham um certo medo, né? A gente pode falar de um certo medo em relação a essa evolução da tecnologia, né? Como que um criptoativo, uma moeda que nem existe, né? Que é o que a gente está lidado, conseguindo, o que eles conseguem mensurar é a moeda deles, tá? Seja o real e seja principalmente o dólar, né? Quando a gente fala em dólar, a gente está falando exatamente de uma desvalorização, né, momentânea do dólar aí, e que para mim, né, nessa década principalmente, a gente vai notar muito isso daí, né? A desvalorização das moedas que a gente conhece, né? As moedas centralizadas, né? Diferente do Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, não tem um órgão por trás disso, que já é um ponto muitíssimo importante. Então, a gente sabe que o Bitcoin agora ele está começando a ser visto, né, pelos países como uma moeda de proteção à inflação, né? Muitos países estão adotando o Bitcoin, né? A gente teve El Salvador, a gente tem Honduras agora, saiu uma notícia recente, eles negaram, mas relatórios indicam que pode ser, tá? Na África, né? Muitos pontos comerciais lá na África, eles aceitam Bitcoin, então a gente está tendo uma adoção em massa. Para vocês terem ideia, a Rússia, há um ano atrás, né? Um ano? Acho que nem um ano. Eles falaram que para recebimento de commodities, né, um criptoativo não seria interessante para eles, não seria interessante receber commodities em Bitcoin, no caso, né? Não muito pouco tempo, né, não muito tempo depois, a gente chegou agora na última semana e a Rússia passa a receber petróleo com Bitcoin, tá? Então, assim, esses são pequenos detalhes, né, de uma adoção em massa
que eu acredito, né, que nessa década a gente vai ter. A gente está em um momento, né, de evolução, sim, da sociedade. O mundo que a gente conhecia anteriormente, a gente não vai conhecê-lo mais, né? Daqui para frente vai ser tudo diferente. A gente está na era da evolução da internet, a gente está falando muito de Web 3.0 e etc. Então, é um assunto que vai ser muito recorrente daqui para frente. A gente está vendo muitas evoluções. Se você ainda não teve, não tem noção desse assunto, eu te aconselho muito a pesquisar e começar a entender, né, qual é o poder da inflação de desvalorizar o capital que a gente tem, né, dentro de um ano, dentro de 2 anos e etc. E começar a compreender o porquê que o Bitcoin ele é uma moeda que ele pode trazer essa válvula de escape, essa proteção para nós, tá? Porque quando a gente fala de independência financeira, quando a gente fala de investimento, rentabilidade, etc., a gente tem que conseguir fugir da inflação, porque não adianta a gente obter rendimentos, né, seja com uma ação, seja com juros da poupança, etc., sendo que a inflação ela vem e ela descredibiliza toda aquela rentabilidade que você teve. É como agora estão saindo estudos, né, não são de hoje, tá? Já são estudos recorrentes desde antes, tá? Que as ações elas podem não ser, tá, uma proteção contra a inflação, a rentabilidade, né? Eles usam ações do S&P 500 lá dos Estados Unidos, né, contra a inflação, e eles veem que não faz muito sentido aquela curva que a gente vê de crescimento, que é como se o gráfico ele andasse de lado. Então, se a gente está falando de um preço que anda de lado, ou seja, a rentabilidade das ações do S&P contra a inflação, né, se ela continua andando de lado desde muitos anos, então é uma falsa percepção de que tendo rentabilidades com ações a gente está fugindo da inflação, certo? Então daqui para frente eu vejo que a inflação ela vai ser um assunto muito falado, tá? Diante da crise que a gente está vivendo agora e daqui nos próximos anos eu imagino que vai ser algo controlável, tá? Mas existe políticas monetárias, né, que é essa questão, aumento da taxa de juros, né, impressão infinita de dinheiro e etc. Que isso daí é uma percepção errada, tá? Que os governos, né, os bancos centrais, eles centralizando o poder da moeda, seja do real, seja do dólar, seja do euro, eles passam essa percepção como se a gente estivesse em uma plena ascensão, né, em pleno crescimento, quando na verdade se refere apenas à alta impressão de valores, né, dentro dos países. Então a inflação ela tende a aumentar muito quanto a isso, né? É por conta disso que a inflação aumenta, né? E os preços, né, a alta dos preços é uma consequência da impressão de dinheiro, certo? Então o que eu quero passar para vocês é que a partir de agora, né, eu vou tentar movimentar mais a página para falar a respeito de Bitcoin, criptomoedas, ativos e etc, né? Para começar a implementar, não só aqui em Paraíso, mas na região e etc, esse tipo de conteúdo, né? Para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas, tá? Para todo mundo tenha esse tipo de pensamento a partir de agora, tá? Se a gente começa a estudar historicamente, a gente está passando por um momento de evolução, tá? Existem muitas revoluções econômicas, se a gente pode falar dessa forma, que elas estão se cruzando nessa década. Então é importante que a gente tenha esse tipo de percepção, que a partir de agora o que a gente vai viver, o que a gente vai enxergar com relação ao valor monetário, né, com relação ao dinheiro, vai ser uma evolução muito grande, tá? A gente vai ter que se reinventar, e é isso que eu estou fazendo com a minha página aqui também, onde eu estou realmente enxergando valor e realmente estou aprendendo muito com esse mercado e quero passar um pouco desse conteúdo para todo mundo, tá? Então, é como eu digo, né, até para o pessoal lá do curso técnico, né, eu tento conversar um pouco com eles também a respeito desse assunto, porque todo mundo se a gente busca um crescimento nesse mundo que a gente vive agora, a gente precisa ter ideias sobre a educação financeira em si, tá? E sobre rentabilidade, rendimento e começar a compreender se realmente estamos sendo protegidos, né, em relação à inflação, em relação a essa impressão infinita de valores aí, monetários, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e forte abraço, até mais.